Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia, ao som aqui dos pássaros, uma sabiá. Nessa primavera é habitual que ela nos presenteie com este som. O tema de hoje é a escolástica, neste percurso da história da filosofia em formas breves. Eu começo agora a falar de uma sequência que se articula na história da filosofia sob o tema escolástica. Existiriam 4 grandes períodos desta época, digamos assim, de produção do saber, além de algumas características internas a ela. Vou falar um pouco dessas 4 grandes etapas. Só para a gente aqui ter uma noção, a referência seria algo em torno do século V ao século XVI, ou alguns do século XIII, mas seria quase que aí 1000 anos de história, só para a gente ter a noção que é muito tempo, é tempo demais. A referência, digamos, final da idade patrística seria ali por volta do século V, naquilo que a gente chama de cultura latina. Naquilo que se chamava de cultura grega, né, este período, para alguns historiadores, seria um pouco adiante, no século VII. Santo Agostinho é a referência final da patrística, então, cristã, do Ocidente, e do Oriente seria Máximo o Confessor, seria a referência no século VII. Pois bem, passando por essa fase da escolástica, que é o tema de hoje, isso se chama escolásticas porque está relacionado à escola. E vamos ver como que essas escolas, como é que elas surgem e os períodos históricos correlatos. Portanto, entre o século V ao século IX, nós temos aí a formação do Sagrado Império Romano. Não é ainda o Sacro Império Romano germânico, é o Sacro Império Romano. Aqui, algumas figuras, em termos para a gente ter referência, seria Charles Martel, ou Carlos Martelo, numa tradução, no reino dos francos, que hoje seria a França. Seriam 3 grandes nomes que referem a esse período. Carlos Martelo, Pepino o Breve e Carlos Magno. Eu faço algumas confusões por causa dos nomes. Seria Charles Martel, Pepin le Breve e Charles Magno. Então seriam os nomes, e aí eu me confundo aqui. Então esse período conforma a Idade Média propriamente, e do ponto de vista cultural a gente vê aí um processo de apagamento das atividades culturais. Será com Charles Magno que nós vamos ter uma renascença chamada Carolíngia, e é aí que nós vamos ter as escolas palatinas, as escolas palacianas, que vai ser importante para essa ideia desses 3 grandes movimentos, que é a escola palatina, a escola episcopal, ligada às catedrais, e as escolas monásticas, ligadas aos mosteiros. Esses 3 núcleos de escolas que depois, bem depois, será a origem da universidade, que é uma outra característica desse período chamado escolástica. Nesse primeiro período, que eu estava aqui, entre o século V e o IX, aqui na minha colinha, nós temos o pensamento de Boécio e Escoto Eriúgena. Seriam 2 nomes que eu vou retomá-los adiante, o pensamento propriamente deles. Entre o século X e XI, um período mais curto, nós temos toda uma questão de disputas de investiduras e etc., sobre rei morto, rei posto, e teremos aí também o período das cruzadas. Lembrando que esse processo da investidura, uma ordem monástica da cidade de Cluny, na França, foi uma ordem extremamente importante para administrar esse processo. Essa ordem, certamente eu falarei um pouco dela em outros vídeos. É um período também que a gente pensa nesse século X e XI, portanto entre 900 e o ano 1000, de reformas monásticas, da vida monástica. Temos aqui nomes como Anselmo de Aosta, Abelardo, e eu não fiz aqui na minha lista, eu diria que também São Bernardo de Claraval, que é uma importante figura nesse contexto das reformas monásticas.
dos templários, etc. Ainda nomes desse período, citaria aqui Abelardo e duas escolas como centro culturais importantes, a escola de Chartres e a escola de São Vítor. Eu vou retomar essas temáticas. Então, isso é em torno de 100 anos, são escolas importantes. Por exemplo, a arquitetura europeia renasce, como nós conhecemos nessas igrejas medievais e castelos medievais, renasce, na verdade, nesse período, a partir de uma escola monástica que fica em Cluny. E, por fim, um período já para o final, que alguns consideram a fase de ouro da escolástica, seria, então, no século XIII, pensando aqui em 1200 em diante, que nós temos nomes como São Tomás, São Boaventura, Duns Scoto. Depois desta época, eu anotei apenas como a crise, que seria a figura de Guilherme de Ockham e a questões ligadas à filosofia, que a gente chama de nominalismo, etc. Portanto, é muito conteúdo, e eu destaco, mais uma vez, que passou-se a chamar esse período de escolástica justamente por causa dessas três modalidades de escolas, que se estudavam nelas segundo alguns interesses. A corte carolíngia tinha aí mais uma questão de erudição, ilustração e etc. As escolas monacais ou as escolas ligadas às catedrais tinham aí propósitos mais de teológicos, catequéticos. Vou retomar isso nos detalhes. É muito conteúdo para ser uma pílula. E aí está a origem da universidade como nós conhecemos no Ocidente. Lembrando que a universidade dos dias de hoje, depois nós tivemos uma outra instituição, as chamadas academias, na Renascença italiana em diante, que vai também confluir para um modelo de universidade que já vinha funcionando a partir do ano 1200, aqui como referência, e isso conforma o modelo universitário como nós temos hoje. O modelo escolar da educação básica que nós conhecemos hoje é um fenômeno que tem a ver com a Revolução Francesa, portanto, a partir do 1800. Eu digo isso porque, mais jovem, eu tinha essa curiosidade. Quem inventou a escola? Era uma brincadeira, mas que a escola básica, como nós conhecemos, ela é bem mais recente. Ela não tem relação com isso que se chamou escolas monásticas e as universidades. Tem aí pequenas diferenças metodológicas e etc. Enfim, este é o vídeo de abertura da escolástica. Essa semana próxima agora eu vou dedicar vídeos sobre assuntos e temas dentro desse período. Muito obrigado, até um próximo vídeo.